Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. A administração do Arco Metropolitano do Rio será transferida ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. CCJ aprova projeto que anistia policiais e bombeiros militares que participaram de manifestações. E obras do Hospital do Câncer de Friburgo devem ser retomadas em outubro. O Alerj Revista está no ar. O Arco Metropolitano do Rio, que atravessa a Baixada Fluminense e liga Itaboraí a Itaguaí, vai passar a ser administrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A via foi inaugurada em 2014 e tem sido alvo constante de assaltos e roubos de carga. O investimento foi de 2 bilhões de reais. O Arco Metropolitano prometia desafogar as outras rodovias do estado e ligar o Comperj ao Porto de Itaguaí. 3 anos depois, apenas 15 mil veículos por dia circulam por lá, menos da metade do esperado. O principal motivo, falta de segurança. A Polícia Militar do Rio é responsável pelo patrulhamento de um trecho de 73 quilômetros, de Saracuruna até a entrada de Itaguaí na BR-101. Os outros trechos estão sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. O representante do DENIT garantiu que o órgão vai assumir a rodovia e que as negociações estão avançadas com a Secretaria de Obras do Estado. Ao passar para o governo federal, o arco deixa de ser patrulhado pela Polícia Militar do Rio. O trecho da 040 até a 101 está sob delegação, é uma obra delegada ao Estado, entendeu? Através de um convênio de 2007. Esse convênio está sendo assinado essa semana, o 12º termo, para a gente encerrar ele. E nós estamos fazendo já as tratativas para recebimento da obra. Vai ser um recebimento parcial, porque ela não está concluída. Aí nós vamos receber ela, concluir ela, colocar manutenção e operação nela. E estamos tratando com a Polícia Rodoviária a parte de segurança, que é a construção de 2 postos, entendeu? Para a polícia poder fazer a segurança dentro dos padrões da polícia. A segurança no Arco Metropolitano foi tema de uma audiência promovida pela CPI dos Areais e pela Comissão de Segurança Pública da Alerj. Os deputados mostraram preocupação com a rodovia, que tem problemas de iluminação e sinalização. Também faltam serviços como postos de abastecimento, enquanto sobram ocupações irregulares às margens da via. A representante da Câmara Metropolitana disse que é feito monitoramento do arco e que há projeto para a instalação de empreendimentos. Nós tivemos 71 ocorrências, dessas 71, 56 foram invasões, e dessas 56 invasões, somente 10 estão hoje em progressão, ou seja, que estão demandando uma ação ainda das prefeituras. Várias empresas aí, inclusive muitas empresas que operam grandes restaurantes nas outras rodovias, já estão se mobilizando para se instalar ali no arco, né? Mas ainda são propostas, quer dizer, eles têm que chegar ao ponto de efetivar realmente. Eles fazem a consulta no momento que eles vão comprar terra, então eles fazem a consulta para ver se pode, se não pode, onde é melhor, né? Então, essas consultas têm sido feitas, mas temos que esperar um pouco até isso se efetivar. Segundo o governo do estado, há expectativa de entrega da rodovia para uma concessionária. Para os parlamentares, as indefinições do estado e da União contribuem para a situação de abandono do Arco Metropolitano. Uma nova audiência será marcada para ouvir a Secretaria de Obras e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Primeiro, há um entendimento coletivo de que o arco é perigoso, e é mesmo, né? O episódio envolvendo os 3 vigilantes que foram mortos, a questão da falta de iluminação, a questão da ocupação irregular do solo urbano. Você chega no arco, você vê o mato alto, você vê uma placa que diz que não tem um posto de gasolina. Eu só espero verdadeiramente que, ao final dessa decisão, se é que vai para o governo federal, que o final não seja a privatização daquele espaço, transferindo para o usuário a responsabilidade pelo custo e manutenção daquela importante rodovia. Então, nós vamos estar realizando uma segunda audiência para ouvir aqui a Secretaria de Obras, a EMOP e o DR. O
O presidente da CPI da Varig se reuniu na terça-feira com os presidentes do Tribunal de Justiça e do Fundo de Pensão Aeros para solicitar agilidade na conclusão dos processos de indenização dos ex-funcionários que tramitam na Justiça após a falência da companhia aérea. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que condenou a União a indenizar a massa falida da Varig em aproximadamente 3 bilhões de reais. Os funcionários da Varig conseguiram uma vitória muito grande no Supremo Tribunal Federal, por causa da questão da defasagem tarifária. É uma vitória importante porque reúne um volume muito grande de recursos. Aliás, com a possibilidade, através de um acordo, não só de pagar a previdência, o fundo de pensão, a dívida previdenciária, mas também a dívida trabalhista. Então estivemos no Aeros, conversando com o presidente, de modo a alinhavar um encaminhamento de solução, mas que fique restrita à área administrativa. E também tivemos um encontro no Tribunal de Justiça com o presidente, que nos recebeu de uma forma muito gentil, porque é preciso que haja uma espécie de mutirão que caminhe no sentido de precipitar a solução, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Os enfermeiros que forem nomeados para cargos de gestor em unidades de emergência do Estado deverão ter certificado de especialista ou especialização na área antes de assumir o posto. A proposta da deputada enfermeira Rejane, aprovada na terça-feira, segue para a sanção do governador. Existem instituições privadas assumindo, inclusive, emergências de unidades públicas. E o que essas unidades privadas fazem? Pegam o recém-formado e colocam em cargos, em chefias, que são absolutamente... que possui uma obrigatoriedade dos profissionais terem conhecimento, tenham prática para atuar em prol da saúde da população. Esses profissionais recém-formados, eles não têm essa experiência toda de assumir um setor desse, que são os setores de emergência, que são assim, o primeiro local onde o acidentado, né, é atendido, que são as grandes emergências. Os parlamentares discutiram o projeto de lei do Executivo que revoga o artigo 31 do Decreto de Lei, que trata dos critérios para promoções dos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio. De acordo com a proposta, o artigo prejudica a promoção aos postos superiores pelo critério de merecimento, impossibilitando os bombeiros de assumirem cargos como o de coronel. O projeto recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Os parlamentares votaram o projeto do deputado Dica, que obriga empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura a expedirem documento com a descrição dos pacotes contratados pelos clientes na adesão e em toda e qualquer negociação no decorrer do serviço. O projeto foi aprovado. O que a gente quer é dar mais clareza nesses contratos, é saber o que você está assinando, é criar compromisso com essas empresas, é garantir ao consumidor aquilo, na verdade, que ele tem direito, que ele paga no seu pacote. O que não pode existir é uma empresa hoje te vender um pacote de desenhos animados, de filmes, de programas, e 1 mês, 2 meses depois, ele dizer para o próprio contribuinte, através só daquele informativo no seu canal, que aquela programação já não pertence mais àquele quadro que você pagou. Então deve ter um ressarcimento ou então uma dedução naquela prestação que você pagou. Se você faz um contrato, se você paga um valor pelo canal de assinatura, você tem que receber na íntegra tudo aquilo que você pagou. Foi discutido o projeto do deputado André Siciliano, que reserva para a população de baixa renda 10% das vagas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e das instituições da administração indireta do Estado. A proposta foi aprovada. Também foi aprovado o projeto do deputado Rafael Pisciani, que pretende disponibilizar nos hospitais públicos
do estado material siliconado ou sem a proteína do látex. O objetivo é proteger funcionários e pacientes alérgicos ao material. O projeto dos deputados Gilberto Palmares e Paulo Ramos prevê a atualização do cálculo e percentuais do adicional de insalubridade com base no valor da faixa 3 do piso regional do estado. O projeto foi aprovado. Até a Constituição de 88, os adicionais de insalubridade eram calculados sobre o salário mínimo. A Constituição proibiu o vínculo de qualquer questão ao salário mínimo. Uma das questões dessa lei, se ela vier a ser sancionada, é que o adicional de insalubridade, nível baixo, médio ou máximo, continuará sendo o mesmo percentual, 10, 20 ou 40%, mas agora sobre a faixa 3 do piso salarial do Estado. Corrige a irregularidade que vinha sendo praticada e melhora um pouco, já que o piso regional hoje deve estar em torno aí de R$ 1.300, acima do salário mínimo. Os deputados votaram o projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que pretende aprimorar a lei que obriga empresas prestadoras de serviço de telefonia fixa, móvel, de TV por assinatura e de transmissão de dados via internet a oferecerem aos consumidores com contratos em atividade as mesmas condições para adesão aos novos planos e pacotes promocionais. Entre as mudanças, fica proibido empresas determinarem tempo mínimo de fidelização e multar o cliente por cancelar o contrato antigo quando este aderir aos novos planos. A proposta foi aprovada. Cada promoção que for lançada por essas empresas, elas terão que permitir àqueles que já estão com as suas assinaturas que ele possa migrar de plano. E nós estamos proibindo nesse projeto que seja cobrado multa por fidelização ou qualquer tipo de medida restritiva de direitos. Então, é um aperfeiçoamento de uma lei que já está em vigor e que vai beneficiar ainda mais os consumidores que assinam TV por assinatura, internet e outras modalidades, né, das comunicações. O projeto do deputado Dionísio Lins altera artigos da lei que concede isenção do ICMS nas saídas internas de veículos automotores de fabricação nacional. A proposta permite a substituição de veículos utilizados como táxi 24 meses após a aquisição e prorroga para até 31 de dezembro de 2019 as isenções para taxistas. O projeto foi aprovado. O projeto hoje corrige para que se dê ao taxista a condição de continuar vistoriando o seu carro, substituindo, cancelando o ICMS. De modo que esta lei, que vai ser sancionada pelo governador imediatamente, concede o direito aos taxistas de trocarem o seu automóvel de 2 em 2 anos e ter a isenção do ICMS. Nós não tínhamos outra coisa a fazer, tendo em vista o acordo que virá de Brasília com o Rio de Janeiro, onde vão se suspender as isenções. A proposta do deputado Carlos Mink prevê a criação de um programa de incentivo ao uso de bicicleta por estudantes da rede pública de ensino. A medida será atribuída como atividade extracurricular e pode garantir pontuação bônus no conceito escolar do aluno. Os pontos serão estabelecidos pela direção da escola. O projeto foi aprovado. Os alunos vão ganhar pontos nas atividades extracurriculares. Claro, não muda a nota de História e Geografia, mas é um incentivo, né, para a educação física, por exemplo. Né? Então vai ter uma regulamentação, número de vezes que ele usa, as escolas podem ter bicicletários, né? Trabalhar também com a segurança, para o aluno poder chegar em segurança, sobretudo os que moram perto, né? Muito comum na Zona Norte e, sobretudo, na Zona Oeste, que tem áreas planas. Então, é mais uma lei para incentivar o uso da bicicleta, que emite menos gases de efeito estufa, polui menos, e a pessoa já vai entrando em forma, não precisa de gastar algum na academia. Paralisadas desde julho de 2016, as obras do Hospital do Câncer de Nova Friburgo foram tema de audiência pública da Frente Parlamentar da Alerj de Combate ao Câncer. A expectativa é que o projeto seja retomado em outubro deste ano. As obras da unidade começaram no primeiro semestre de 2015 e, após problemas administrativos entre a Secretaria Estadual de Obras e a Caixa Econômica Federal, que é a responsável por fazer o repasse dos recursos federais à empreiteira, as atividades foram suspensas por falta de pagamento.
Segundo o representante da Secretaria de Obras, o problema aconteceu porque a construção foi iniciada sem que a Caixa tivesse validado o processo licitatório. Com a falta de pagamento, a FW Empreendimentos Imobiliários suspendeu as atividades. A empresa alega que tem um passivo em torno de 4 milhões de reais a receber pelas obras. A gente estabeleceu aqui uma série de agendas nas quais consta a Secretaria de Obras enviar toda essa documentação para a Caixa em uma semana. A Caixa se comprometeu a analisar de 15 a 30 dias essa documentação, enviar ao engenheiro para que então possa ser feito o contrato de fato e as obras, se tudo der certo, serem reiniciadas provavelmente no mês de outubro. Essa é a nossa expectativa, até porque no dia 14 de dezembro de 2017 vence esse contrato e aí haverá que ter um grande esforço político para poder haver uma renovação desse contrato que já tem duração de 5 anos, ainda que pouca coisa tenha avançado. O projeto do Hospital do Câncer de Nova Friburgo é ousado e prevê a construção de 200 leitos. A expectativa é que se realizem 300 consultas diariamente e que 4.000 cirurgias sejam feitas por ano. A presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, deputada Ana Paula Rechuan, destacou a importância desta unidade, que irá atender não só a região serrana, mas todo o estado do Rio. Outro ponto destacado pela parlamentar é em relação à gestão do hospital, que prevê custos de aproximadamente 8 milhões de reais por mês. A ideia da frente é buscar parcerias público-privadas e convênios com universidades estaduais e institutos de pesquisa como o INCA. O tempo no câncer é muito importante, então resta ao paciente ele entrar no tratamento paliativo e não na sua cura completa. Então o que a gente quer com esse hospital é mudar essa história. Ofertar um tratamento realmente de qualidade. As estruturas que nós temos hoje, elas não dão conta da demanda. E essa demanda ela vai aumentar a cada dia com o envelhecimento da população. A ideia da abertura desse hospital não é só para atender o morador de Friburgo, o morador daquela região. É para atender o estado inteiro, porque existe uma demanda reprimida. No próximo bloco, CCJ aprova projeto que anistia policiais e bombeiros militares que participaram de manifestações.